Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui na cidade de Laodiceia e essa parte é a parte da cidade antiga, somente temos as ruínas. Laodiceia é uma cidade bastante interessante. No passado, ela foi muito rica. As pessoas aqui eram muito prósperas. E essa riqueza deu a Laodiceia a fama de uma cidade orgulhosa, cheia de confiança própria. É também uma cidade turística, onde tem águas termais que saem da montanha e são águas quentes. Essa água, ela descia da montanha para chegar nas casas das pessoas. E até chegar lá, passando pelo aqueduto, a água chegava morna. E por isso Jesus fala da mornidão espiritual de Laodiceia. Hoje, nesse local, eu quero falar para você que existe uma esperança para viver. Quero falar sobre esse tema. Mas para que você entenda bem esse tema, Laodiceia é o período que vai de 1844 até a volta de Jesus. E na carta, Jesus chama a atenção da igreja e convoca essa igreja a viver uma nova experiência. Ele deseja que você seja uma pessoa quente, firme na fé, e não uma pessoa fria e nem morna. Para que você seja uma pessoa firme na fé e tenha esperança para viver, é preciso receber uma outra água. Não a água quente aqui de Laodiceia, nem a água morna que aparece na carta, mas a água da vida, a água poderosa que representa o Espírito Santo. Essa água que pode limpar seu coração, que pode lavar sua alma e que pode fazer você nascer de novo. Receba no estudo de hoje a bênção de Deus como a água viva que lava e que purifica a alma. Esse período de Laodiceia é um período bastante interessante da história do cristianismo. Na verdade, é o 7º e último período do cristianismo. Laodiceia representa a era presente, representa os dias em que estamos vivendo, representa a igreja cristã atual no mundo inteiro. Na carta que Jesus manda a Laodiceia, Jesus faz algumas considerações muito fortes e considerações até contundentes para despertar o seu povo e para salvar a sua igreja. Em Apocalipse capítulo 3, versos 14 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você percebe que aqui Jesus já se apresenta mostrando claramente que essas fases da igreja cristã chegaram ao seu final. No verso 15, ele começa dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E o 16 diz: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa primeira parte da carta, Jesus faz com que as pessoas da igreja nos dias de hoje percebam exatamente a sua condição, a sua verdadeira condição espiritual. Lembre-se que o período das 7 igrejas, ou os períodos das 7 igrejas, começaram no ano 31, quando Jesus morreu na cruz. E aí vem Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora Laodiceia. Agora, o detalhe é o seguinte, quando ele chega em Laodiceia, então a Bíblia já começa a mostrar claramente para nós que nós chegamos na fase final da história desse mundo. Ou seja, a igreja cristã apresentada nessa carta é a igreja cristã no seu último instante, no seu último período nessa terra. E por isso, você percebe que logo depois do desapontamento de 1844, então começa esse sétimo e último período. E Jesus chama a atenção de todos nós cristãos para um momento espiritualmente difícil que a igreja viveria nos dias de hoje. Ele chega a dizer o seguinte, que a igreja nos dias de hoje não seria uma igreja nem quente e nem fria, ela seria morna. E ele chega ao ponto de dizer o seguinte, quem dera fosses frio ou quente, mas és morno. O que Jesus está dizendo é que nós temos que tomar uma decisão. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos tentar agradar a dois senhores, nós não podemos tentar servir a dois senhores, não dá para andar em dois caminhos simultaneamente. Nós precisamos tomar uma posição, uma postura, quente ou frio. Em outras palavras, ou a pessoa anda com Deus, serve a Deus, ou não anda. O problema de Laodiceia, o problema da igreja atual, é justamente esse, de tentar agradar e servir a dois senhores. Veja, eu estou aqui nessas ruínas da antiga cidade de Laodiceia, e aqui acontecia exatamente isso. Como eu disse para você logo na abertura, essa era uma cidade muito rica, onde as pessoas tinham muito dinheiro, tinha muita prosperidade. E esse dinheiro, essa prosperidade toda, deixava os laodiceanos orgulhosos, cheios de si. Inclusive, quando teve um terremoto terrível, logo no primeiro século da era cristã, eles não pediram ajuda a Roma. Normalmente as cidades pediam ajuda a Roma, mas Laodiceia não, porque Laodiceia tinha muito dinheiro. Então Laodiceia pensava assim, não, nós podemos resolver nosso problema. Então essa ideia do orgulho, essa ideia da confiança própria, é o espírito de Laodiceia. E a igreja cristã, nos dias de hoje, vive exatamente essa situação do orgulho pessoal. De achar o seguinte, nós somos cristãos, já estamos salvos em Jesus Cristo, e aí a pessoa relaxa. E alguns vão à igreja de vez em quando, lê a Bíblia de vez em quando, faz uma oração sem vida. Ou seja, é um cristianismo que não é verdadeiramente quente e também não é totalmente frio, é morno. O que as pessoas querem fazer nos dias de hoje é justamente receber as bênçãos de Deus, mas viver do jeito que lhe agrada. A pessoa diz, eu quero Deus na minha vida, mas ela não quer um compromisso com Deus, entendeu? Ela não quer obedecer os mandamentos de Deus, ela não quer deixar algumas coisas por amor a Deus. O que ela quer é ter Deus no coração dela e ainda assim fazer tudo aquilo que os prazeres carnais lhe permitem fazer. Na verdade, a história e a carta de Jesus a Laodiceia tem muito mais detalhes que eu quero contar para você já já. A mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia nesses últimos dias é uma mensagem que tem um recado especial para o seu coração. É uma mensagem de esperança, esperança para viver. A palavra de Deus tem uma carta específica para a igreja nesses últimos dias. E essa carta é apresentada em Apocalipse 3 sob o nome de Laodiceia, ou seja, era presente, período do julgamento, período que antecede a volta do Senhor Jesus. Aqui nós podemos destacar Apocalipse capítulo 3,
versículo 19 e versículo 20, que diz assim, especialmente o verso 19: Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, a igreja de Deus passou realmente por 7 fases e agora estamos na última fase. Significa que nós estamos cada dia mais perto do fim deste mundo e do início de um novo céu e de uma nova terra. Depois do desapontamento de 1844, muitas pessoas abandonaram a fé, mas um grupo de cristãos permaneceu firme, estudando a palavra de Deus. E esse grupo deu origem ao que hoje nós conhecemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse lugar representa exatamente esse início. Aqui estão as casas de pioneiros, inclusive casas que têm significados extremamente importantes para a vida de todos nós cristãos. Agora, para você ter uma ideia mais clara do significado dessa mensagem de Laodiceia, quando a Bíblia Sagrada apresenta a última carta, ela destaca que a igreja nos últimos dias, ela teria uma situação difícil de não ser nem quente e nem fria, mas uma igreja amada por Jesus, uma igreja que tem princípios da Bíblia e esses princípios estão de acordo com a vontade do Pai Celestial. Como, por exemplo, Apocalipse 12, 17. Que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas são 2 características apresentadas aqui da igreja verdadeira. E a igreja adventista concorda com isso. Quando a Bíblia fala dos mandamentos de Deus, está se referindo aos 10 mandamentos que aparecem em Êxodo capítulo 20. Mas quando fala do testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, está falando do dom de profecia, do espírito de profecia. E esse dom foi dado por Deus a esta igreja através de Ellen White. Esta é a casa onde Ellen White viveu. Aqui ela recebeu sonhos e visões da parte de Deus. Ela teve cerca de 2.000 visões e escreveu cerca de 80 livros. Um dos livros mais impressionantes de todos é O Grande Conflito. Foi exatamente nesse lugar onde ela escreveu O Grande Conflito. Esse livro nós distribuímos em toda parte como um resumo chamado A Grande Esperança. Tenho certeza que você possui um exemplar desse em suas mãos. Deus, nessa casa, atuou grandemente na vida de Ellen White. O poder do Espírito Santo se manifestou aqui. E eu tenho certeza que esse poder continua se manifestando em nossas vidas. Com muita alegria e muita emoção no coração, eu convido você a entrar comigo agora
na primeira igreja adventista do sétimo dia da história. É impressionante estar nesse lugar, pois esta é a casa de Deus. Deste púlpito, Ellen White pregou o Evangelho, pregou a palavra de Deus com poder. Foi daqui, desse lugar, que ela recebeu visões de Deus. E hoje eu estou aqui para apresentar a você a visão de Deus para a sua vida e para a sua família. De acordo com a Bíblia, a porta da graça está aberta para você, para mim e para a nossa família. Mas também a porta dessa igreja está aberta para você. Mas uma pergunta fica no ar: e a porta do seu coração está aberta? Aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é o versículo chave da carta de Jesus à igreja de Laodiceia para esse tempo, para esses dias. Eu te fiz uma pergunta: como está a porta do seu coração? Está aberta? Eu creio que sim. Pelo fato de você estar aqui estudando a Bíblia comigo, já mostra que o seu coração está aberto. Então, deixe Cristo entrar. Tome uma decisão. Entregue a sua vida a Jesus e decida a partir de agora a se tornar membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a se tornar membro do povo de Deus. Eu pergunto, o que você acha? Vale a pena tomar essa decisão? Eu tenho certeza que sim. Eu tomei minha decisão. Eu me tornei adventista do sétimo dia. Eu aceitei essa mensagem, essa verdade, os princípios da Bíblia. Agora é a sua vez. Faça o seguinte: se você realmente quer fazer parte da igreja verdadeira, do povo de Deus, então no próximo fim de semana, procure uma igreja adventista mais perto da sua casa e as portas estarão abertas para você. Você será bem recebido e diga ao pastor ou à liderança que você deseja ser membro dessa igreja, que você deseja nascer de novo, ser batizado e fazer parte daqueles que serão salvos quando Jesus voltar. Então agora eu quero orar por você. Feche os olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, eu quero apresentar ao Senhor essa pessoa, essa família, que tomaram agora uma importantíssima decisão. A decisão de nascer de novo e de fazer parte da igreja verdadeira. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê